Então vamos lá, irmãos. Nós estamos tratando aí da teologia do aconselhamento bíblico, mas nós já vimos, só relembrando aqui para ficar registrado no vídeo, né? Nós já tratamos sobre o que é aconselhamento. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Samuel. Conseguiu fazer aquele esquema? O Igor chegou a entrar em contato? Não. Então você está aí sozinho hoje, então. Então beleza, então ótimo. Então vamos caminhando junto aqui. Então nós já vimos o que é aconselhamento, já vimos por que precisamos de aconselhamento e por que esse aconselhamento tem que ser bíblico, né? Por que terapia não funciona? Por que tem que ser aconselhamento bíblico? Nós estudamos isso na aula 1, parte 1. Depois nós falamos sobre os fundamentos do aconselhamento bíblico, né? Falamos isso na aula 1, parte 2. E aí estamos tratando sobre teologia e aconselhamento para ver se tem uma relação entre a teologia e aconselhamento. Já vimos que existe. Nós estamos aqui nesse ponto, na aula 2, teologia e aconselhamento em relação. Nós dividimos aí várias partes, mas sobre o mesmo tema. Depois ainda vamos falar sobre o que faz o aconselhamento, como ser um conselheiro bíblico, qual o perfil do conselheiro bíblico, é possível ocorrer mudança usando a Bíblia, é possível mudar biblicamente? E como aconselhar na prática. Então nós temos aí uma caminhada razoável, né? Entrando aí na aula de hoje, deixa eu já ir avançando aqui para o nosso... Aqui, essa amarela aqui, que é o que nós começamos a tratar na aula 2. Então nós vimos que a nossa teologia, ou seja, a interpretação e doutrina, define o nosso aconselhamento. Existe relação entre teologia e aconselhamento? Existe demais. É isso que nós estamos falando. Porque dependendo da sua teologia, do seu conhecimento doutrinário e de como você cria as suas doutrinas, você vai aplicar isso na prática e, consequentemente, vai aplicar isso no aconselhamento, né? Se você tem uma teologia da prosperidade ou teologia da libertação, seja lá o que for, isso vai ser transparecido no seu aconselhamento. Vimos que, então, é preciso ter critérios rígidos para ter uma boa teologia. Vimos também que aconselhamento não é dom, então todos os cristãos são chamados a exercer esse ministério. Nós vimos hoje, inclusive, aqui na reunião de oração, um pouquinho antes do nosso estudo, o texto de Hebreus, capítulo 3, verso 12 a 14, que o autor nos exorta a utilizarmos do aconselhamento bíblico. Ele diz que devemos exortarmos mutuamente, justamente para que o pecado não endureça o nosso coração, né? Então, o aconselhamento bíblico é um instrumento que a palavra de Deus apresenta como uma ação, né, comunitária, fraternal, para nos manter com o coração crédulo, com o coração firmado na confiança que o próprio Deus nos deu. Porém, não sendo um dom específico aconselhar, vemos que alguns dons são mais importantes no ministério do aconselhamento bíblico. Então, obviamente, quem tem dons relacionados à área do aconselhamento já facilita, né? Dom do ensino, dom da misericórdia, dom da própria admoestação, e assim vai. E vimos que o aconselhamento bíblico é uma prática para a edificação da igreja. É essencial que as pessoas tenham intimidade no sentido de intimidade cristã, né? Se conheçam, orem umas pelas outras, admoestem umas às outras, pastoreiem umas às outras. Isso é importante, isso é corpo, isso é igreja, né? Quando você vive numa igreja, ninguém se conhece, ninguém sabe o nome de ninguém, ninguém ora por ninguém, ninguém compartilha, né, das lutas e também das vitórias. Vira um grupão, né? Vira lá um clube, né? Onde cada um está lá mais para se mostrar, correndo atrás da sua própria vaidade, do que a ideia de um corpo que sofre quando uma parte desse corpo sofre e ao mesmo tempo se alegra com o sucesso desse corpo, né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é igreja. Então a igreja ela precisa estar ciente disso. Então vimos isso. E aí depois, tratando da teologia do aconselhamento, nós já trabalhamos aqui que tem que ser baseado na Bíblia,
o óbvio precisa ser dito. Tem que considerar o ser humano como um todo, né? Porque a Bíblia também assim o considera. Até aqui eu pedi para você incluir o texto lá de Provérbios, né? Que mostra que a minha relação de comunhão com Deus vai gerar benefício para o meu físico. Será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Lembra lá do texto de Provérbios 3? Então, a Bíblia ela não faz essa distinção. Ela trabalha o ser humano como um todo. Vimos que o aconselhamento ele precisa estar cheio de bondade. O conselheiro não é um juiz, mas ele é alguém para ser instrumento da reconciliação, um ministro de reconciliação, um ministro de cura, um ministro de paz. Né? Ele não está ali para julgar, mas ele está ali para ser um instrumento para ajudar. Vimos também que não dá para fazer aconselhamento bíblico sem não considerar o fato de que vivemos num mundo caído, que o homem pecou e que esse pecado trouxe consequências. Aí nós tratamos dessas consequências. Aqui foi a parte 2, né, que nós trabalhamos. Aí a semana passada nós entramos na parte 3 aí, que dentro dessas consequências nós vimos que o pecado ele traz de imediato 3 sentimentos ruins aí. Quais eram? O medo, a vergonha e a culpa. E aí nós vemos que isso vai gerar algumas tentativas humanas para resolver o problema. Nós vimos lá que a vergonha, pelo fato de estarem nu, fez com que eles tentassem uma autojustificação. Eu falei assim, eu errei, mas eu fiz uma roupinha. Você gostou da minha roupinha? Eu costurei aqui umas folhinhas aqui. Ficou bom? Está aparecendo alguma coisa? A gente tenta uma autojustificação. Né? É aquele lance... que a gente sempre, lá em casa, de vez em quando acontece. Passa um tempo, eu vejo alguma coisa... Mas quem quebrou isso aqui? Faz tempo. Eu não perguntei quanto tempo está quebrado. Eu perguntei quem quebrou. A pessoa quebra, fica quietinha, né? Às vezes até dá uma coladinha lá e põe no lugar. Passa lá um tempo, aí a pessoa que é o dono do negócio vai ver, mas está colado isso aqui? Quem quebrou isso aqui? Aí você pergunta, quem quebrou? Faz tempo. É um jeitão de você falar, não, mas eu já fiz uma roupinha. Não é assim, essa autojustificação não adianta. É igual o meu negócio, que quebraram aqui, eu nem fiquei sabendo quem quebrou isso aqui também. Aí se um dia eu perguntar para o pessoal que usa, viu, quem quebrou? Faz tempo. Não é essa a pergunta. A gente sempre tenta se autojustificar. Isso é consequência do pecado. O outro problema que nós vimos aí é o medo. O medo gerou que a pessoa fugisse, ela escondeu. Lembra que se escondeu entre as árvores do jardim? A fuga é mais um problema que o pecado trouxe. A pessoa está fazendo alguma coisa errada, ouve um barulho que está chegando alguém, o que ela faz? Se esconde, foge, pula a janela. Não é assim? Porque essa é a tentativa natural do homem. E quando há culpa, a reação é sempre jogar a culpa no outro. A transferência da culpa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Hoje nós fazemos isso. Hoje a desculpa é todo mundo faz. Não estou perguntando se todo mundo faz. Estou falando para você que não era para você fazer, você fez. Então não adianta você jogar a culpa em todo mundo. Não, mas é o sistema. O mundo é assim. Então, essas são questões que a teologia trata e que você vai ver escancaradamente no momento do aconselhamento bíblico. Você chega, às vezes, desmascara uma situação. Mas você comeu da fruta, fulano? Você comeu da fruta que eu falei para você não comer? Aí ele fez, mas você viu a roupinha que eu fiz? O cara muda o foco. Então essa é uma situação que a teologia nos ensina, que depois, na hora de o que faz o aconselhamento, né, nós vamos debulhar mais. Vimos também
que é uma inclinação natural para o pecado. Nós somos pecadores, irmãos. Jesus nos livrou da condenação do pecado, mas o pecado ainda continua nos assediando. O pecado continua ainda habitando em nós, né? E isso é uma luta. O velho homem está ali constantemente tentando sobressair. E eu preciso levar em consideração, porque o cara chega muito santo para conversar contigo, é um problema. Porque se ele é tão santo como ele diz ser, já era para estar no céu. Porque aqui todos nós somos pecadores. Então o cara chega, ou a mulher chega e fala, ai, eu sou uma pessoa boníssima, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca não sei o quê. Eu falo assim, peraí, filho, deixa eu ver se você está viva. Porque se você é tão piedosa e boa desse jeito, santa desse jeito, já era para você estar no céu. Deixa eu ver se você está aqui ou se é um fantasma. Então eu preciso considerar isso. A inclinação da transferência da culpa, foi a mulher que o Senhor me deu, foi Satanás que me enganou. E aí na teologia da prosperidade, nós vemos isso constantemente. Qual que é o perigo? Era que você estava com encosto. Você tinha que passar pelo desencapetamento. Não, você adulterou porque o seu avô, isso aí é uma maldição hereditária. Não é que você é ruim, você não é mal. É que alguém fez um trabalho para você. Compraram um vestido para Pombagira no teu nome. É por isso que você é assim. Não, você tem essa prática meio afeminada por causa disso. Então veja, sempre a culpa não é minha, não é do meu pecado. Sempre do outro. E hoje, com a teologia da prosperidade, joga a culpa em quem? No capeta. A culpa é dele. E a pessoa ainda se justifica. Não, mas agora eu comecei a participar de um culto de libertação. Então agora você vai ver, agora vai melhorar. E ele vai descobrir na prática que não vai melhorar. Porque o problema não é o culto da libertação, o problema é o pecado dele. E aí nós vimos então que existe uma inclinação para a fuga da responsabilidade. Deus olha para Caim e diz, olha, o pecado jaz à porta. Ele vai tentar acabar contigo, mas é teu dever o quê? Dominá-lo. Você que vai ter que lutar contra ele. Então, muitas vezes você vai tratar no aconselhamento, ele fala assim, mas eu pedi tanto para Deus para não fazer mais esse pecado, meu amigo, mas não adianta você pedir para Deus, é você que tem que lutar. Mas a pessoa vai fugir da responsabilidade. Então, esses são problemas. Nós vimos semana passada. Hoje, entrando aí nessa parte 4, então, vamos continuar. Voltando ainda lá para Gênesis, ainda no capítulo 4, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá, vamos ver aí algumas questões entre a teologia do aconselhamento, para a gente fundamentar aí o porquê, para entender o porquê das nossas próprias práticas e lutar contra elas, e depois, na hora que nós estivermos admoestando, exortando, aconselhando alguém, estarmos atentos que é isso que nós vamos encontrar. Não foge muito, irmãos. Todos são pecadores. E isso não importa a idade. Você vai conversar com uma criança lá de 4, 5 aninhos, né? E você está falando como pai, lá ensinando, educando, você vê que ela está fazendo aquilo consciente, ela faz porque ela é má. E aí você vai para um cara de 50 anos e é a mesma coisa. Você fala, mas o cara já viveu 50 anos e não aprendeu ainda? Não, o pecado, o trem é um negócio complicado. É a mesma situação. Então vamos lá. Dentro daí de Gênesis, vai abrir já tudo? Vamos trabalhar com essas partes hoje? Então vamos lá. Gênesis capítulo 4, o verso 8 a 12. Gênesis capítulo 4, verso 8 a 12. Então, nós vimos que no verso 7, Deus fala para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A tendência do cara fugir disso e aí jogar a culpa em todo mundo, menos cumprir e dominar o pecado. Aí o verso 8 diz: Disse Caim a Abel a seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Né? Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então, outro ponto aqui da teologia do aconselhamento é que as pessoas, por conta do pecado, ela tem uma inclinação para fugir da solução divina. Qual que era a solução de Deus para Caim? Dominar o próprio pecado. Qual que foi a solução que Caim fez? Eliminar a fonte dos seus ciúmes. Matar o irmão. Então há uma tendência dos aconselhandos, nossa, tá? É uma tendência minha, uma tendência sua, de quando Deus te apresenta uma solução, a nossa tendência, a nossa inclinação é fugir da solução divina. Deus nos dá um caminho, ele fala, perdoe o seu irmão. Você fala, mas de jeito nenhum. Honra o teu pai e a tua mãe. E aí não fala se o seu pai é bom, se a sua mãe é boa. Honra o pai. Essa é a solução divina. Não, mas eu não quero conviver mais com meu pai, não quero conviver mais com a minha mãe. As pessoas têm a inclinação de fugir da solução divina. Olha, a Bíblia diz para você ensinar o seu filho segundo o padrão bíblico. Não, eu não quero essa solução. A Bíblia diz para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você está doido. Para você respeitar o seu marido em submissão, amá-lo, amar os filhos, ser boa dona de casa. O que é isso? Isso é machismo, pastor. Eu não quero essa solução. Então vai acontecer, muitas vezes, no aconselhamento, você apresenta a solução bíblica e está claro, está ali, sol do meio-dia. A solução para o problema da pessoa está ali escancarada. E você fala, é isso. Biblicamente falando, pensa nisso. Ela fala, eu não quero. E muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós temos uma inclinação para fugir da solução divina. Eu tinha que lutar contra o meu pecado. Eu preferi ir lá e matar a fonte da minha inveja, aquele que estava sendo o meu opositor. É mais fácil você eliminar, né, aquele que está gerando ciúmes no seu coração, do que lutar contra o pecado da inveja, dos ciúmes no seu coração. A Bíblia vai apresentar a solução de amor, de perdão, de restauração, e as pessoas vão buscar o quê? A confusão, a briga, o divórcio, o assassinato. Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. A teologia do aconselhamento diz, olha, há uma inclinação para a fuga da solução divina. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Ainda no capítulo 4, verso 13. Nós vimos no verso 12 aí que Deus então aplica uma condenação sobre Caim, porque ele matou o seu irmão. Pastor, por que Deus não aplicou a pena de morte sobre Caim? Porque estava no começo. Né? Não tinha tanta gente assim, não. Estava no começo. Porque aí depois você vai ver que Deus estabelece a pena de morte.
como uma prática justa, em especial hoje sob a autoridade constituída. Né? Romanos 13 vai dizer isso, que a autoridade instituída por Deus ela é espada para aplicar a punição sobre os maus. Infelizmente, a nossa justiça não é bíblica, então, por isso, o bandido tem mais direito do que a gente. Né? Mas, nesse momento, por que Deus não aplicou? Porque Deus já tinha lá os seus propósitos. Então, o que Deus faz? Ele aplica um peso sobre Caim, a condenação do seu pecado. E aí veja o que Caim diz no verso 13. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso... Cara, ele matou o irmão. Se Deus fosse, nesse momento, aplicar o padrão que depois se torna para ser aplicável, ele era passivo do quê? Do morte. Aí Deus coloca um peso sobre ele, de que ele vai ter dificuldades, né? De que quando lavrares o sol, não dará a ele a tua força, ele será fugitivo, errante pela terra. Ou seja, ele não vai ter paz. Esse cara aqui não vai ter paz. Ele não vai ter sossego. Agora, comparando ao que ele merecia, o que ele merecia? Morte. A própria lei depois vai dizer que você matou alguém, você vai perder a vida. Pronto, simples assim. Aí ele faz uma autopiedade. Ai, mas esse castigo é muito pesado para mim. Quase não posso suportá-lo. É que miserável. Por que ele não suportou a tentação do pecado? A tentação de matar o irmão, Aí agora a consequência, que é uma consequência até leve, comparado ao que ele de fato fez, aí ele tem essa facilidade da piedade. Ah, mas está sendo muito duro para mim. Nossa, essa disciplina foi muito pesada. Isso acontece. Às vezes o cara, dentro de um contexto eclesiástico, você vai disciplinar uma pessoa que publicamente cometeu algo para envergonhar o nome de Deus, e aí o conselho se reúne e resolve, então, dar uma pena para o cara de afastamento da igreja por 6 meses. Aí ele sai falando para todo mundo, aí, nossa, aquele bando de fariseu, miserável. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Aí já se viu. Só porque eu cometi tal coisa, envergonhei o nome da igreja, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Deve 6 meses de afastamento. Ele sempre vai buscar a autopiedade. O filho, né, a mãe chega e fala assim, você vai ficar uma semana sem videogame. Oh, quase não consigo suportar. Faz igual Caim. É pesado demais para mim. Porque a gente tem a facilidade pela autopiedade. Agora, se o irmão faz a mesma coisa que ele fez com uma semana sem televisão, ele fala assim, 1 mês, mãe, 1 mês, no mínimo. Não é assim? Para os outros, como diz o ditado aí, pimenta no olho do outro é refresco, né? Então, para os outros, clica ali. Aí quando a gente, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Miserável. Então, cuidado, porque isso vai acontecer. Né? O cara vai chegar e vai falar, vocês que é justo? Vocês que é justo? Meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, o meu patrão fez isso comigo. As pessoas têm facilidade pela autopiedade. E você tem que estar ciente. Inclusive, nós somos inclinados a isso. Comparando lá com 1 Coríntios 10, 13, nós, falando ali de tentação, nós vemos que Deus não permite que sejamos tribulados além da nossa força. Muito pelo contrário, Ele provê o escape, o livramento. Né?
Então, a autopiedade, irmãos, não cabe diante da justiça de Deus. É aquela história, veja, a teologia errada gera prática errada, gera conduta errada. As pessoas, todos nós, irmãos, nascemos em pecado. Todos nós, a Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram, não há quem busque a Deus. Todos nós estamos sujeitos às consequências, pelo fato de sermos descendentes de Adão, as consequências do nosso próprio pecado e situações adversas nesse mundo caído. Coisas que acontecem com todo mundo. Só que as pessoas chegam, ai, por que comigo? Ai, eu não vou suportar, é muito pesado. Oh, Deus, por quê? Ele fica bravo com Deus. O que é isso? Autopiedade, achando que você não merece o que você está vivendo. Quando nós temos a teologia correta, a resposta, a postura muda. O que eu fiz para merecer isso? Meu amigo, se Deus resolvesse, aquilo que eu sempre tenho falado, se Deus resolvesse aplicar sobre nós o que de fato merecemos, não sobra nem o pó. Só que a teologia errada vai gerar prática errada. E aí o aconselhamento também, porque aí a pessoa fala, não, você é a menina dos olhos de Deus, isso não pode realmente acontecer contigo. Por isso você tem que exigir de Deus. Chega para Deus e fala, eu rejeito, renego, renuncio, estupio, eu quero e declaro, determino que o Senhor faça tal coisa, o Senhor mude tal coisa, porque eu não aceito um negócio desse. Eu fui colocado por cabeça, não fui colocado por cauda. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O cara inventa, né? Por quê? Porque o cara não aceita a realidade natural que está todo mundo sujeito. Então a teologia errada vai gerar prática errada e um aconselhamento errado. Quanto mais cedo entendermos, irmãos, que estamos todos sujeitos a todos os tipos de flagelos e situações desse mundo, quando nos chegar, ao invés de chegar para ele, por quê? Eu falo, Senhor, obrigado, Deus abençoe. Qual o para quê disso? Como que eu posso glorificar o Senhor nessa situação? Se é consequência do meu pecado, Senhor, me perdoe. Perdoe o meu pecado. E pode ser que Deus te dê mais 15 anos. Como ele fez com 11 e 15. Mas sempre tem um para quê, não um porquê. É o reconhecimento, é a humildade, é buscar a presença de Deus, depender. Agora, a teologia errada vai favorecer aquele cara que é inclinado para a autopiedade. É aquele cara que ele é sempre vítima. Tudo que acontece, né? Ai, a minha vida é difícil demais. Né? Olha, é muita injustiça. É muita injustiça para um santo só. E a pessoa fala isso com todas as verdades da boca dela. Aquilo é o sentimento dela mesmo. Ela chega no gabinete e fala, Deus é mau, porque olha o que eu estou vivendo. Principalmente quando tem perdas envolvidas, né? Situações, acontece, diversas, não acontece todo mundo. Não é só a mãe dos outros que morre, a minha mãe morre também, ué. Eu vou fazer o quê? Aí quando acontece comigo, ai, por que comigo? A pergunta é por que não foi antes? Por que não aconteceu isso antes? Porque eu merecia pior que isso. Então cuidado. Vamos caminhar aí. Terceiro ponto. A necessidade de um novo nascimento. A teologia do aconselhamento, a teologia bíblica do aconselhamento, vai apontar para o fato, irmãos, que não existe solução comportamental. A gente só, quando a psicologia que foca isso, mudança comportamental, ela vai te dar alguma coisa para substituir. Ah, eu tenho problema com jogatina. Tem problema com jogatina.
baralho, tá na aposta, piriri, pororó, papapá. A psicologia ela vai te auxiliar a fazer uma mudança. Fala, em vez de você investir e ficar jogando dinheiro em cavalo, não sei o que, tarará, vai no bingo da igreja, que pelo menos se você perder, você está ajudando as crianças carentes. E socialmente falando é mais aceito. Se você falar que você perdeu jogando no cavalo, as pessoas vão falar, é um doente. Agora você fala, não, eu fui ajudar lá na quermesse, e eu perdi, mas comprei o bingo da caridade. Aí as pessoas vão aceitar mais. Então, é só mudança comportamental. Você resolveu o problema do coração do infeliz? Não. Você confrontou a prática pecaminosa dele? Não. O dever que ele tem de dominar o desejo, que ele sabe que é ruim, que é pecaminoso? Não. Você só transferiu. A teologia bíblica do aconselhamento vai dizer não. Para que haja realmente mudança, tem que ter um novo nascimento. É transformação. Não é só mudança comportamental. É uma regeneração. Por isso, no aconselhamento bíblico, você precisa confrontar a realidade pecaminosa do conselheiro, do aconselhando, e apresentar a ele o plano claro da salvação. Ah, pastor, mas é Deus quem faz a obra. Mas só haverá solução definitiva para alguém quando essa pessoa tiver um encontro pessoal com Jesus. O resto é paliativo. Ah, nós levamos o cara lá para a clínica de reabilitação. Parou de usar droga? Parou. Só que voltou fumando que nem uma caipora. Aí o que você fez? Você inverteu. Ah, pastor, ele não está usando mais isso aqui, mas agora outra coisa. Você só muda o foco. Não há transformação. Não adianta. O verdadeiro alvo do aconselhamento bíblico é apresentar Cristo como grande solução da queda. A única solução para o caído está em Jesus. Por isso que dentro de um contexto social isso é difícil. Como psicólogo clínico, como que você vai fazer isso? Lá no seu consultório. Tem jeito? Você apresentar Cristo para ele? Não. Por isso que o aconselhamento bíblico deve ser feito pela igreja. Como ministério. Para edificar pessoas. Para gerar mudança. Transformação. Porque ela apresenta o Evangelho. Então vamos ver aqui alguns textos. Vamos lá, Marcos 1,15, já é conhecido, né? Mas vamos relembrar aí, até para você marcar aí, para ficar, se não tiver marcado ainda, mas para ficar em destaque aí com canetinha aí. Então Marcos 1,15 vai dizer, o tempo está cumprido, o reino está próximo, então o que a gente tem que fazer? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que confronta, que exige arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede. Essa mensagem evangelística contemporânea, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você, isso não é bíblico. Por que isso não é bíblico, pastor? Primeiro, você sabe, a Bíblia diz que Deus separou os seus salvos antes da fundação do mundo. Esses foram alvos, foram predestinados em amor. Vai dizer Efésios capítulo 1, versos de 3 a 7, sei lá eu. Lá vai estar o verso 4, verso 5. Em amor nos predestinou nele. Então, os salvos foram alvos do amor de Deus. Aqueles que Deus elegeu e separou para si. Quem não estiver contado entre estes, segundo a Bíblia, foram alvos do amor de Deus? Não, foram alvos da justiça de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em relação a
Esaú e Jacó? Deus amou a Jacó. E o que fez com Esaú? Qual que é o termo que está lá na tradução? Se aborreceu. Na corrigida vai estar odiou. Quer dar uma olhadinha lá? Pega lá, Romanos 9. Verso 13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Algumas edições mais antigas, inclusive no rodapé, vai ter um asteriscozinho lá, vai dizer aborreci ou odiei. Alguém tem uma tradução assim? Não? Mas amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Se você for lá para Malaquias, que é um outro texto que cita isso, volta lá para o último livro do Antigo Testamento. E ele também vai usar essa mesma expressão no verso 2. Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, aí verso 3, porém aborreci a Esaú. Alguém tem alguma tradução diferente desses dois textos? Está todo mundo com a revista atualizada? Então, olha. Mas se você procurar corrigida, por exemplo, você vai ver lá odiei. Então, se você chegar para alguém, você não sabe se o cara é eleito, se não é. E você chega para o cara e fala assim, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. O que você está falando para ele? Uma mentira, você não sabe se ele é eleito. E a mensagem do Evangelho não é Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. A mensagem do Evangelho é o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede. Quem se arrepender e crer é porque foi eleito do Senhor. Por isso que ele diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E essa fé não vem de vós. Nem para crer eu presto. Eu preciso de Deus para crer. Sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós. É um presente de Deus. Não de obras para quem... Então veja, até para eu crer, eu preciso da ação de Deus na minha vida. Em Atos, Lucas vai registrar, né, que Deus trouxe o arrependimento para a vida, para aqueles que creram. Até esse arrependimento para a vida é Deus que dá, é Ele que abre a porta do arrependimento e da fé. Então eu não posso chegar para o falar, Deus te ama e tem um plano maravilhoso. Porque eu não sei. E se ele for como o Esaú? Qual que é o plano maravilhoso que Deus tem para ele? O inferno? Olha que coisa, eu vou falar isso para ele. Deus tem um plano maravilhoso para você, condenação. Por isso que a mensagem do Evangelho nunca foi de apresentar benefícios, mas de exigir mudança. Arrependei-vos e crede. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. E o verso 7. Por isso deixe o perverso o seu caminho. Converta-se. Toda a palavra de Deus vai exigir confronto, mudança de vida. Então a necessidade de um novo nascimento. Agora, esse novo nascimento nós sabemos, irmãos, que não é da vontade do homem. Vamos lá para João. João capítulo 1. João capítulo 1, verso de 10 em diante. Para a gente confrontar com depois o capítulo 3. João capítulo 1, verso 10 diz, o verbo estava no mundo, está falando, a palavra estava no mundo, a palavra Logos, Cristo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Falando aqui da rejeição de Israel. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Falou, opa, então todos quanto receberam, foi feito filho de Deus. Aí o verso 13 explica, quem são esses que creram?
os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é porque é judeu que você é salvo, já de imediato, não nascer da vontade da carne, não é por uma vontade sua, pessoal, eu quero, não é você que quer, e nem da vontade do homem, no sentido de alguém falar assim, nossa, eu queria tanto que o fulano fosse salvo. Não, mas é da vontade de Deus, que aponta mais uma vez para a doutrina da eleição. Aqueles que creem e têm o poder de serem feitos filhos de Deus, não nascem da linhagem, não nascem da vontade do sangue, não nasce da vontade pessoal, da sua própria vontade, da sua carne, e nem da vontade de um terceiro. Mas você nasce ou crê e recebe então a salvação pela vontade de Deus. Tudo bem aqui, irmãos? Isso aqui é outro assunto, tá? Eu só estou relembrando. Mas isso vai apontar. Então, o que vai acontecer no aconselhamento bíblico? Você vai confrontar a pessoa com o plano da salvação. Se for da vontade de Deus, o que esse cara vai fazer? Ele vai crer, ele vai se arrepender e crer. Se o cara não se arrependeu e creu, meu amigo, você vai me desculpar, mas não tem mais o que você fazer com esse cara. Se ele não quer o evangelho, não tem como mudar. Você pode mudar ele comportamentalmente. Troca um vício pelo outro. Troca um palavrão pelo misericórdia. Muda só o... Né? Em vez de você falar um palavrão, você vai... Filisteu. Você muda a palavra, mas você não muda a prática. Circunciso. Né? Então, você tem mudança. Mas transformação, o cara reconhecer, isso é pecado, eu preciso mudar, eu preciso lutar com esse troço. É só para aqueles que nasceram da vontade de Deus. Tudo bem até aqui? Vamos lá, João 3. Jesus conversando com Nicodemos. E aí Jesus vai dizer assim, verso 1 diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como pode alguém, ou um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós estudamos isso aqui recentemente, e vimos que esse nascer da água e do Espírito é justamente a aplicação de Ezequiel 36, 25. 25, 6, 27. Aspergirei sobre vós água pura, né? Mudarei o seu coração, colocarei o meu Espírito sobre vós. Então veja, é a ação de Deus. Aqui não se trata do batismo, porque Jesus estava no começo do seu ministério, e ele não tinha nem instituído o seu batismo ainda. Então essa água aqui, nascer da água, é uma expressão para purificação que era aplicada na vida dos sacerdotes do Antigo Testamento e que foi prometido lá em Ezequiel 36, do verso 25 a 27. Tudo bem ou não? Tá. Então veja, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Aí veja agora. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido
Veja, o novo nascimento não é produzido pela vontade da carne. E não é carnal, ele é espiritual. Aqui é um jogo de palavras. No grego, né, foi traduzida como vento, porque aqui foi registrado em grego. Mas quando você vai para o hebraico, que provavelmente é o que, como Cristo estava conversando com Nicodemos, ou hebraico ou aramaico, a palavra para espírito é a mesma para vento. Ruá. Então, quando ele diz o vento sopra onde quer, no hebraico, poderia ser muito bem trazido, o espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O contexto aqui aponta para esse jogo de palavras, porque o vento, você ouve a voz do vento, lá no, né, passando pelas janelas, tal. Mas você não sabe se o vento vai para lá, se ele vai voltar. Então, o contexto conduz a isso, mas é um jogo de palavras, porque ruá, no hebraico, é tanto vento quanto espírito. Né? Sopro. Por isso que Deus soprou nas narinas do homem. Lembra lá no contexto? Então veja, assim é todo o que é nascido de quem? Do Espírito. É nascido do Espírito. E ele sopra onde quer, e ele faz como quer. Aí então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E esse que estás nos céus aí, que está entre colchetes, porque provavelmente não foi dito na conversa com Nicodemos, mas foi registrado no Evangelho, depois que Cristo foi assunto ao céu. Então, por isso que está em colchete aí. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha o quê? Vida eterna. Então veja, só que para nascer de novo, não nasce da vontade da carne, como nós vimos lá no início de João 1. Nem de sangue, nem na do homem, mas na de Deus. Porque o Espírito Santo, ele sopra onde quer. Você não sabe aonde ele vai agir. Mas a conversão é fruto de uma ação de Deus. E esse, então, é nascido do Espírito. Tudo bem? Dentro do aconselhamento bíblico, a teologia do aconselhamento bíblico, ela tem que conduzir as pessoas a serem confrontadas a nascer de novo. Não existe aconselhamento bíblico sem a apresentação do Evangelho. Aí é conversa. Aí é terapia. Deixa de ser aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico passa pelo processo de apresentar o Evangelho. Se o Espírito Santo soprar sobre a vida daquele miserável que veio conversar contigo, e ele então se arrepender e crer, louvado seja o Senhor, ele nasceu de novo. Ótimo. Se ele nasceu de novo, agora fica mais fácil de transformar. Agora, se ele rejeitar o Evangelho e rejeitar a Cristo, o aconselhamento bíblico não tem mais o que fazer por ele. Tudo bem aqui? Porque senão a gente vai estar dando milho, dando milho para bode. É o cara que vai ficar fazendo sessão contigo 20 anos e não vai mudar. Porque ele não aceita Cristo, ele não crê, ele não se arrependeu, ele não crê. E às vezes, até aparentemente, ele vai abraçar a fé. Como aconteceu com tantos personagens bíblicos, como Simão, o mágico. Abraçou a fé, foi até batizado. Só que o cara não mudou porque ele não nasceu de novo, só foi uma aparência. O aconselhamento bíblico vai continuar confrontando. Se você é convertido, então essa prática sua está errada. Não, eu não perdoo, pastor. Então você não é nascido de novo. Então você não se entregou a Cristo. Porque se ele perdoou você tão miserável como você era, por que você não perdoa o outro que te deve menos? Não perdoou. Opa. Então é prova de que você não passou pelo novo nascimento. Então, o aconselhamento bíblico é de confronto
para arrependimento e fé, sempre. Senão é conversinha, fiada. É bate-papo. Ficou claro isso aqui, irmãos? Isso aqui é um ponto extremamente importante. Tudo bem? Alguma colocação, alguma pergunta? Tá. E aí, se ele passou pelo novo nascimento, a teologia exige que ele então se revista do novo homem segundo Cristo. Aí a gente vai ter agora todas as ferramentas possíveis e necessárias que a Bíblia traz para começar a moldar o cara. Se converteu? Converteu. Mudou de vida? Nasceu de novo? Nasci. Então tá bom. Então agora vamos ver qual que é o padrão que Deus espera de você. O que você tem que fazer? E aí você começa a confrontar práticas. Isso, irmãos, acontece comigo. E tem que acontecer contigo. Nós temos inclinações pecaminosas que nos acompanham e que precisam ser confrontadas. E não somente confrontadas, precisam ser trabalhadas para serem vencidas. Lembre lá de Caim, a ti cumpre dominar. Eu preciso dominar aquela minha inclinação pecaminosa. Eu tenho inclinações pecaminosas que eu luto com ela todos os dias. Isso é fruto da minha luta como novo, como aquele que passou pelo novo nascimento. Enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, lembre, nós somos libertos da condenação do pecado, não do assédio do pecado. O pecado vai estar ali. Se eu não estiver lutando constantemente, eu vou fazer besteira. Eu preciso estar dominando o pecado constantemente. E às vezes eu vou precisar de alguém, como nós lemos em Hebreus capítulo 3, verso 12 a 14, de alguém me exortar para que aquele pecado não endureça o meu coração. Porque às vezes eu estou tendo uma atitude pecaminosa que eu não estou nem percebendo. E o aconselhamento é justamente falar, você está fazendo, cuidado, cara, esse negócio aí você vai dar pepino isso aí, hein? Vamos lutar contra essa prática sua aí. Você está sendo dominado por tal coisa, ao invés de dominá-lo. Então, esse é o processo do aconselhamento mútuo. Tudo bem? Então, vamos ver alguns textos aí. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 22. (22 a 24). Ele vai dizer assim. Na verdade, se for olhar aqui, desde o início do capítulo 4, tá? Quando ele começa a mandar você andar do modo digno da vocação que foi chamado. Está lá no início do capítulo 4. Aí lá no verso 17, só para você ter uma ideia, ele vai dizer, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, veja, você passou pelo novo nascimento, você foi vocacionado, você foi chamado por Deus? Ótimo, então agora você vai andar de acordo com o novo homem. Você não vai andar mais como os não crentes, que aqui é sinônimo de gentil, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais têm se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com toda avidez cometerem toda a sorte de impureza. Você não vai andar mais dessa forma. Não fosse assim que aprendesses a Cristo, se é que de fato tendes ouvido de que nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Aí agora o verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O que é despojar? Retirar, né? Despojar do velho homem, que se corrompe segundo os desejos, as concupiscências do engano. E aí o que você vai fazer? E vos renoveis no espírito. Quando nós vamos estudar lá na frente sobre é possível mudar biblicamente, nós vamos ver essa dinâmica.
É possível mudar biblicamente desde que você despoje do pecado e se revista da virtude. Porque se você deixar vazio, vai voltar. Nós vamos referendar isso lá quando a gente for tratar. É possível mudar biblicamente? É. Qual que é a prática para você mudar biblicamente? Então nós vamos ver alguns exercícios que nos auxiliam. Um deles é esse, justamente, retirar uma prática pecaminosa e revestir de uma virtude. Despojar do velho homem e se revestir do novo. Lembra de Jesus quando diz que se Satanás deixa uma casa, ele vai e anda para o deserto, volta, essa casa está vazia, o que acontece? Satanás volta com mais, e a situação daquele homem passa a ser? É isso. Esse é um princípio de mudança bíblica. Eu preciso despojar, mas colocar uma virtude no lugar. Porque senão o negócio fica vazio lá e a tendência é piorar. Tá? Então vamos lá. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedendo da verdade. E aí, se você for ver na sequência, é justamente isso. O que mentia vai começar a falar a verdade. O que roubava vai começar a trabalhar. Então, é sempre isso. Despojar e revestir. Tudo bem? Então, há uma necessidade, depois daquele que a pessoa passou pelo novo nascimento, há uma necessidade de revestir do novo homem. Despojar do velho e revestir do novo. O aconselhamento bíblico, ele vai fazer isso. Então, o que faz o aconselhamento bíblico? Ajuda aquele que passou pelo novo nascimento a se despojar do velho homem e a se revestir do novo. E aí existem várias técnicas bíblicas para que isso aconteça. A gente vai estudar lá quando for tratar o que faz o aconselhamento. Mas já para você ir tendo uma ideia aqui do que é. Sim. Sim. Porque é só mudança comportamental, não é transformação. Muda o vício. Deixa de comer, mas passa a gastar demais. Sim. Porque não há transformação. O roubo pelo trabalho justo. Né? A ira pela confiança em Deus. Né? Sim. Perfeito. É uma frase de efeito, né, que usa, mas é que a ideia, a mudança comportamental, repreensão, novo nascimento, redenção. Aí muda, é mudança completa. Antes eu era escravo do vício, antes eu era escravo da prostituição, da promiscuidade, eu era escravo do álcool, eu era escravo dos vícios, eu era escravo do pecado, da mentira, da fofoca. Agora em Cristo eu posso viver diferente. Não trocando por alguma outra coisa, né? Mas, sim. Mas veja, cheio de bondade, lembra lá? Primeira aula. Porque eu não estou ali nem para acusar, nem para julgar. Eu estou ali para direcionar. E aí a Bíblia vai te dar mecanismos que o próprio Deus fez com Caim, por exemplo. Nós vamos aprender muito ali. Como a Clarice até lembrou na semana passada, como Natan fez com Davi. É uma ferramenta de aconselhamento.
Natan não chegou já com os dois pés no meio do peito de Davi, seu adúltero, miserável assassino. Ele falou, eu tenho uma historinha para te contar. Fez Davi reconhecer o que ele tinha feito. Quando a gente for estudar o que faz o aconselhamento, aí a gente vai usar essas, mas só para ir você fazendo algumas conexões. Tudo bem até aqui? Tranquilo ou não? Então tá. Outro texto aí, Jeremias 31, 33. Jeremias capítulo 31, verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Casa de Israel aqui é sinônimo de igreja para nós, tá? Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração las inscrevereis, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aquele que passou pelo novo nascimento, no processo de aconselhamento, vai ser um negócio extremamente mais simples, porque há uma ação espiritual. Eu não estou tratando com comportamento, em ludibriar, em fazer trocas. Né? A psicologia chega para o seu filho e fala assim, seu filho, ele só gosta de comer batatinha do McDonald's. Opa. Batatinha da lanchonete, vai. Pois edita aí. Né? Vai processar, então, edita. Então, batatinha da lanchonete. Aí você vai chegar para ela, e aí você vai fazer alguma outra coisa para substituir. E tem que ser tão atraente quanto. Que vocês já estão uma cutucando a outra, né? Só que imagine você fazer. Vamos lá, pensa um trem absurdo aqui. Jiló assado. Você vai conseguir substituir a batatinha da lanchonete? Não. Aí o que a mãe faz? Ela fala assim, ó, se você comer um pouquinho, né, do purê e da cenourinha, palitos que eu fiz, depois eu te levo para chupar um sorvete. Tudo bem? Aí a criança, você está ensinando o que para a criança? Tudo tem um preço, você está ensinando um suborno para ela. Tudo bem? Mas isso quem está incentivando você a fazer isso? A psicopedagogia. Você tem que fazer troca com o seu filho. Isso muda, traz transformação de vida para essa criança? Não. Pode até gerar uma mudança comportamental. Graças a Deus. Aí depois fala ainda, graças a Deus parou de comer tanta batatinha. Só que continua gorda, porque o tanto de sorvete que você está dando depois deu na mesma. Você não teve transformação. Você teve ludibriação, você teve suborno, você teve um monte de coisa errada. Na perspectiva bíblica é o seguinte, se há um novo nascimento, Deus vai mudar o modo da pessoa pensar e do modo dela crer. Aí não tem negociata com o cara. Fala, ó, isso aqui Deus não gosta e você, como servo de Deus, você tem que mudar. E aí há mudança, porque é uma ação espiritual. Quando você vai para a ciência sempre vai propor uma troca. E às vezes eu me torno escravo nessa troca. Até mais do que eu era antes. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui nos meus exemplos.
E isso não é solução, irmãos. Isso é maquiagem. Você só deixou o defunto mais bonito. Mas continua morto. Não resolveu. Não trouxe vida para a pessoa. Não trouxe transformação. Isso não adianta. Por isso que o aconselhamento bíblico é diferente. Tudo bem? Então vamos lá. É Deus mudando a nossa mente, o jeito de pensar. Por isso as pessoas começam a mudar o jeito de agir. Quando Deus começa a agir mudando a cosmovisão da pessoa, a pessoa começa a mudar a prática do dia a dia. Ela começa a ser mais amável com as pessoas, ela começa a ter uma postura de compaixão, de bondade, de respeito. Muda. O cara que era um péssimo marido, um péssimo empregado, um péssimo... ele começa a tratar as pessoas diferente, porque é Deus mudando a mente e o coração. É diferente. É uma ação espiritual. Tudo bem? Ainda aqui em Jeremias, capítulo 32 agora. Verso 39. Deus falando. Dar-lhes-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Essa questão do temor a Deus, irmãos, é algo extremamente poderoso. Não de terror, de medo de Deus, mas de reconhecer que Deus está agindo. De saber quem Ele é e quem eu sou. Quando o temor de Deus está no meu coração, fica mais fácil eu dominar o pecado que jaz à porta. Agora, quando eu perco totalmente a noção de Deus na minha vida, aí eu estou pronto a praticar os piores pecados. E qual que é a ação de Satanás na sociedade? É justamente tirar o temor de Deus das pessoas. As famílias não oram mais, na escola não se tem mais ensino religioso como deveria ter. As pessoas, as famílias são conduzidas pela mídia a deixar os filhos a escolher os próprios caminhos que devem andar. Eu recebi uma publicação essa semana, uma foto de uma menininha colocando uma venda nelas e escrito na venda, religião. E aí a postagem dizia o seguinte: deixe os seus filhos aprender por si só. Uma coisa assim. Ou seja, um movimento para proibir os pais de ensinar religião para os filhos. Bem familiar, né? Então, aí o que acontece? É isso eles vão colocando. Hoje é post, amanhã tem propaganda, amanhã está numa conversa na novela. Tarará, dali a pouco já é senso comum. E aí, quando você deixa a criança a sua própria estultícia, como a Bíblia diz, quando a criança é entregue a sua própria estultícia, qual que vai ser o resultado desse negócio? Mais estultícia ainda. Mais estultícia. Porque você está tirando o temor de Deus do coração dela. E quando você tira o temor de Deus do coração das pessoas, elas se tornam bárbaras. Eles se tornam monstros, bestas feras, porque não há temor de um Criador que um dia ele nos irá julgar. Então ele diz o seguinte, olha, nesse novo nascimento, você vai revestir do novo, porque eu vou colocar o meu temor de novo no seu coração. E as pessoas vão começar a honrar a Deus novamente. Então, a solução é esta
que a teologia apresenta. E o último texto, que é o texto lá que eu já citei, que inclusive nós temos usado bastante, né, nas liturgias, por conta da sequência que nós estamos estudando em Hebreus. Mas o texto aí de Ezequiel, 36. Ezequiel 36, verso 25 a 27. Que é aquele lá do nascer da água e do Espírito. Então aspergirei água pura sobre vós, e o que vai acontecer? Ficareis purificados. Quem que vai aspergir essa água pura, irmãos? É Deus. Veja, é uma ação espiritual. Aspergirei água pura sobre vós e ficarei purado. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo. Porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E fareis o quê? Que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A mudança é possível a partir do momento que há esse novo nascimento. E aí o revestir desse novo homem vai ser algo constante, duradouro e transformador na vida do aconselhante. Mas se ele não passar pelo novo nascimento, não tem jeito. Você pode até ajudá-lo a entender algumas questões de princípio na vida, mas nunca será mudança, transformação permanente, porque isso só faz na vida daqueles que passam pelo novo nascimento. E o objetivo do aconselhamento bíblico é apresentar o Evangelho de uma maneira que as pessoas sejam confrontadas aos seus pecados e tocadas pelo Espírito Santo, de modo que elas passem pelo novo nascimento, sejam nascidas de Deus. Tudo bem até aqui? Beleza. Nós vamos ficar por aqui, um pouquinho mais cedo. Aprendemos mais 4 princípios aí. Semana que vem a gente continua ainda falando sobre teologia do aconselhamento, trabalhando mais alguns pontos. Já foram, acho que, 12 pontos. Isso. A gente tem mais 6 pontos. Aí na semana que vem talvez a gente consiga liquidar com mais esses 6 pontos que eu separei aqui. Alguma pergunta, irmãos, específica de algum desses pontos aqui que nós tratamos? Essa questão que nós tratamos, né, da inclinação da fuga da responsabilidade, da inclinação da fuga da solução de Deus e da tentativa de exaltar a autopiedade, é algo que nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós temos isso, irmãos? Todos nós. Em relação às nossas lutas, às nossas dificuldades, a tendência é sempre aplicar isso. Então, quanto mais a gente estiver certo de que essa é uma realidade do pecador, ou daquele que está em luta, né, contra o pecado, vai melhorar a nossa vida e depois vai nos auxiliar para ajudar os aconselhandos, porque eles também terão essas mesmas dificuldades. A tendência, as inclinações, essa aqui não é sempre. E você fala, não, é mesmo nascido de novo, pastor? Sim, porque é uma luta entre o velho homem e o novo homem, constante. E a gente tenta se justificar a todo instante. Né? Então, é uma situação que vale a pena dar uma aprofundada aí nos estudos, porque é uma situação recorrente que você vai estar usando sempre. Tá bom?